Olá, da série Ordem da Vida. Vamos ao episódio 4 desse tema tão agradável que nós precisamos falar sobre ser, fazer e ter. Nesta sequência hoje, quando o corpo pede coerência. Não é fraqueza, é inteligência. E vamos entender hoje um pouco mais profundamente que nem todo cansaço, vou repetir, nem todo cansaço é falta de descanso. Você que não está inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para acompanhar essa série maravilhosa que está aqui na playlist Ser, Fazer e Ter, a Ordem da Vida. Às vezes, não é descanso que a gente precisa, é coerência. Então vamos lá. Muitas pessoas tentam descansar um corpo que já está totalmente desalinhado. O corpo adoece, a psicossomática, e o que nós vamos falar sobre inteligência? E o que nós vamos falar como sinalizante ou sinalização? Vamos lá então falar sobre isso? Quando a gente fala que o corpo adoece quando pensa uma coisa, sente outra e vive uma terceira. Não estamos aqui falando de algo patológico num sentido comum. Nós estamos falando de uma fragmentação interna silenciosa, muito comum em pessoas responsáveis, pessoas comprometidas e que seguram a vida em pé. Muitas pessoas que psicossomatizam, elas vivem assim. Vem comigo aqui, acompanha o raciocínio. Elas pensam da seguinte maneira: eu preciso dar conta, agora não é hora, depois eu vejo isso. Olha, tem tanta gente dependendo de mim. É assim que elas pensam. Até agora nada de errado, certo? Vamos lá. Como elas sentem? Elas sentem cansaço, sentem desânimo, elas sentem irritação, medo de parar, culpa por descansar, tristeza, sem nome. E como elas vivem? Como elas pensam, como elas sentem, né? E como elas vivem? Uma rotina que não respeita mais o corpo. Elas vivem um ritmo que já ultrapassou o limite há muito tempo, mas que continua sendo sustentado porque precisa. Essa incoerência, ela não é consciente, tá, gente? Ela nasce muitas vezes de uma tentativa desesperada e inconsciente de sobrevivência. Exatamente isso. E é por isso que a psicossomática não fala de culpa, tá? Ela fala de inteligência adaptativa. Quando a pessoa não consegue, por exemplo, dizer não, o corpo aprende a dizer basta de outras formas. Quando a pessoa não consegue parar, o corpo cria uma pausa forçada. Quando a pessoa silencia emoções por anos, o corpo encontra uma forma própria para falar. E veja bem, não é sabotagem, é tentativa de equilíbrio. Não é para queda, é tentativa de equilíbrio. O corpo sempre tenta manter a vida possível. Como? O corpo não quer destruir a sua vida. Não, ele também não está te castigando, e ele também não está te sabotando. Ele está tentando torná-la habitável. Interessante, né? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre esse aspecto, ou para olhar o seu corpo sobre esse aspecto. Então eu te convido a, antes de ter um colapso maior, se é que você já não teve, se teve, com certeza você vai se reconhecer aqui.
O corpo envia sinais. E quais são esses sinais? Vamos lá então. Cansaço, que não passa mesmo descansando. Dores recorrentes sem causa clara. Não fez exercício, não fez esforço e tá doendo. Enxaquecas frequentes, ansiedades, crises de ansiedade, insônias sem necessariamente causas aparentes, alterações intestinais, queda de energia, lapsos de memória, esquecimentos, assim, recorrentes, frequentes, e não é Alzheimer, tá, gente? E irritabilidade constante. Vocês já tiveram alguém da família de vocês com este sintoma? Ou vocês já tiveram alguns desses sintomas presentes? Veja só, esses sinais não pedem que você entre em pânico, se é que você os tem, mas eles pedem que você se escute e que você se reorganize. Exatamente isso. Então, o problema, ele surge quando? Não quando o corpo dá esses sinais. Ele surge quando o corpo começa a sinalizar e muitas pessoas entram em sofrimento. Um sofrimento além do necessário. Então vamos lá. Mas como que eu vou pausar agora, ver? Olha esse sofrimento. Eu tenho contas a pagar. Minha agenda não pode parar porque eu tô doente. Olha só que absurdo. A vida não para porque eu tô doente. Ok? Esse é o sofrimento extra. Então, isso é verdade, sabe por quê? Porque a vida não para mesmo, né? Mas como que o corpo também não negocia indefinidamente? Tá bom? Presta atenção. Aqui nasce o sofrimento grande. A pessoa sabe que precisa parar ou diminuir o ritmo, mas sente que não pode. Então ela se culpa, se estressa e se cobra mais ainda. Aí que tá o problema, tá? E isso piora completamente o quadro. Então, pausar não é parar a vida, é realinhar o ritmo. Veja bem, reorganizar não é abandonar as responsabilidades que se tem, mas é tornar uma vida sustentável dentro de um ritmo possível. O corpo não está pedindo que você abandone tudo, mas ele está pedindo para que você mude a forma como você administra o seu ritmo. A velocidade, a quantidade de sobrecargas, as responsabilidades, os pesos e muitas outras coisas que a gente às vezes absorve. Então, às vezes, reorganizar significa diminuir o ritmo, mas não parar. Rever prioridades, ajustar as expectativas, pois elas também adoecem, e parar de se violentar internamente com culpa. Reconhecer os limites reais. Porque a pergunta que ninguém faz é a seguinte: sem corpo, como que você sustenta a sua agenda, hein? Se você não tiver um corpo, você sustenta a sua agenda? Fala sério. Conta pra mim aqui nos comentários. Se você não tiver um corpo, você sustenta a agenda? Então não existe produtividade sem corpo, não existe agenda sem saúde e não existe vida em pé quando o corpo está caindo. É consciência mesmo, é direcionamento aqui. O corpo é a base. Não há obstáculo na vida. O corpo é a base. Se o corpo não estiver bem, nada vai para frente, tá? Então a gente precisa agora
entender que a coerência não é perfeição, tá, minha gente? É reduzir a distância entre quem você é e a vida que você está sustentando. Vamos encurtar as distâncias? Não se trata de viver o ideal, não, longe disso, mas de viver honestamente com o próprio momento. Eu posso fazer isso agora? Eu dou conta disso? Ok, isso é demais para mim? Recua um pouco. Seja coerente com os seus momentos. Então, talvez hoje você não consiga fazer tudo o que você gostaria de fazer, mas pode fazer o essencial com mais presença, no aqui e agora. Talvez você não possa parar completamente. E aí? Mas dá para parar de se abandonar, certo? Então, se o corpo está pedindo coerência, talvez a vida esteja pedindo para você direção. Direção não é pressa, nós confundimos muito isto. Então, direção é lugar. Para onde ir? Em qual ritmo? Direção é uma escolha consciente, não é algo que a gente escolhe no automático. E também não serve em qualquer lugar. Direção é nós escolhermos conscientemente aquilo que vem ao encontro das nossas necessidades naquele momento. E muitas vezes o maior ato de responsabilidade que nós temos, por incrível que pareça, é escutar o corpo, antes que ele precise gritar de novo. Então, coerência não é perfeição, é reduzir a distância entre quem você é e a vida que você está sustentando. E se o corpo está pedindo coerência, não tenha dúvidas. Talvez a vida esteja te pedindo direcionamento, com mais cautela, com mais calma. Meus amados e minhas amadas, meus queridos, minhas queridas, pessoas, aqui é o conteúdo do dia 4 desta série Ser, Fazer e Ter, Ordem da Vida. Eu convido você, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no meu canal, esteja aqui comigo. Nós estamos construindo uma série muito bacana e se você sentiu no seu coração que pode conectar com alguma pessoa que você ama, encaminha este vídeo e convida essa pessoa também para se inscrever. Nós estaremos aqui diariamente com conteúdos incríveis, curtos, alguns mais longos, mas este da série da playlist Ordem da Vida é uma série mais curtinha para que você comece a tomar consciência do que de fato faz sentir dentro de você, dentro do seu corpo, para que você possa sim direcionar a sua vida para uma vida mais feliz, mais próspera, com mais saúde e com um direcionamento e posicionamento diferenciado. Um abraço e até o próximo vídeo. Até!